Olá, queridos, sejam bem-vindos aqui a mais um culto sabadal, segundo episódio da minissérie Tempestades. Uau, está sendo uma bênção, uma enorme bênção. E se você ainda não acompanhou o primeiro episódio, pode voltar, recuar um pouquinho só para trás, que poderá acompanhar que está uma bênção. Estivemos aqui falando sobre a tempestade é um mensageiro de Deus. Eu acredito que será uma mensagem que vai lhe abençoar imensamente, vai lhe transformar e vai lhe fazer compreender algumas coisas que talvez você ainda não compreenda sobre a sua vida. Estamos cá hoje para o segundo episódio. Permitam-me inicialmente saudar aqui e honrar ao meu pastor, ao meu líder, ao meu mentor, o pastor Gilden Zita. Eu louvo a Deus pela sua vida. Minha maior inspiração, estou seguindo seus passos, Pai, e espero um dia chegar ao mesmo nível que o Senhor. Que Deus esteja aqui nos ajudando, que a sua unção e a sua graça estejam sobre mim. Vamos hoje aqui falar sobre a tempestade corrige. O primeiro episódio, o primeiro tema foi a tempestade é um mensageiro de Deus. Agora vamos dizer assim, a tempestade corrige. E vamos falar ainda aqui do mesmo personagem. Estamos falando de Jonas, um pouco mais centralizados e focados no capitão da tribulação e nos outros marinheiros. Mas hoje vamos focar-nos e centrar-nos apenas no Jonas. Vamos orar? Pai, dou-te graças de exaltação pela sua graça, dou-te graças de exaltação pelo seu amor, dou-te graças de exaltação pela saúde que o Senhor permite que esteja sobre as nossas vidas, porque o Senhor ainda está aqui se manifestando e se movendo de forma gloriosa e poderosa sobre a nossa caminhada e sobre o nosso dia a dia. Pai, neste momento eu oro e eu clamo assim, derrame a sua glória, derrame o seu poder, derrame a sua mão, em nome de Jesus Cristo Nazareno. Que o Senhor seja a luz, a lamparina para o nosso caminho, que o Senhor seja a luz, a lamparina para a nossa trajetória, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Cuide, Senhor, de cada pessoa que está acompanhando este tempo da palavra do Senhor. Papai, que esta palavra edifique, que esta palavra transforme, que esta palavra corrija, que esta palavra leve cada um de nós ao eixo, ao centro da sua vontade, ao eixo, ao centro, Rei da Glória, daquilo que pertence à sua boa e perfeita vontade. Avive-nos, leve-nos para mais perto de si, que o Senhor continue sendo o nosso guia, o nosso perfeito e majestoso Senhor. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu estou orando. Amém. Uau! Mais um dia de ouvir a palavra do Senhor, eu me alegro e eu tenho o prazer de sentar para aprender mais daquilo que é a palavra do Senhor. A cada dia, quando nós sentamos para ter um momento de meditação, quando sentamos para ter um momento de ouvir a palavra do Senhor, quando nós nos aproximamos do templo, a casa do Senhor, nós ficamos cada vez mais próximos de Deus, mais próximos de ter uma intimidade sólida e firme com Deus. Por quê? Porque, na verdade, em algum momento nós, como pessoas, por vezes fraquejamos. Há dias que nós levantamos, não temos vontade de orar. Há dias que nós levantamos, não temos nem vontade de adorar, porque são várias eventualidades da vida. Às vezes mesmo por preguiça mesmo. No entanto, quando nós pegamos no celular, colocamos uma ministração, colocamos um louvor, quando nós nos levantamos, vamos à casa do Senhor, quando nos levantamos, vamos aonde os irmãos estão ajuntados, alguma coisa muda em nós, nos sentimos mais avivados, nos sentimos mais cheios da presença. Comente aí se isso não tem acontecido contigo, se você não tem essa sensação toda vez que decide aproximar-se de ouvir a palavra do Senhor ou de estar em comunhão com os irmãos. Particularmente, me sinto assim e é uma honra para mim poder partilhar consigo da palavra do Senhor. Hoje estamos debaixo do subtema A Tempestade Corrige. Sim, esta é a minissérie Tempestades e o subtema de hoje é A Tempestade Corrige. Vamos mais uma vez voltar a falar, como eu dizia, do Jonas. Jonas esse que é um profeta, posso assim dizer, de Deus, que Deus enviou a ele para que fosse a Nínive para pregar arrependimento, porque o povo de Nínive estava vivendo segundo sua própria concupiscência, estava transgredindo a vontade do Senhor. Então Jonas, ele decide fugir da palavra que Deus ele falou que ele devia levar ao povo de Nínive. Ele foge, pega um barco que ia a Tarsis
No entanto, nessa trajetória, Deus enviou uma tempestade, o barco quase afunda, Jonas é lançado ao mar e, tendo sido Jonas lançado ao mar, nós vemos Deus enviando um peixe, uma baleia para engoli-lo. E Jonas, dentro do peixe, dentro da baleia, ele orou ao Senhor, ele orou a Deus. Ele, posso assim dizer, escreveu uns salmos, porque podemos aqui ler por um instante só. Diz assim a palavra do Senhor no livro de Jonas, capítulo 2, diz assim: E orou Jonas ao Senhor, seu Deus, das entranhas do peixe, e disse: Na minha angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, do ventre dos infernos gritei. E tu ouviste a minha voz, porque tu me lançaste no profundo coração dos mares, e a corrente me socorreu. Todas as ondas e todas as tuas vagas têm passado por cima de mim. Então, Jonas já vira um meio poeta, declara-se, adora a Deus. Por quê? Porque ele diz que no meio da minha angústia, Senhor, quando me lançaram ao mar, quando a correnteza me arrastava, quando eu ia à própria sorte, o Senhor, eu clamei a Ti, o Senhor enviou uma baleia para que ela me engolisse. Então nós vemos Jonas já voltando-se aqui para o centro da bondade do Senhor. Então aquela baleia, ela leva Jonas até Nínive. Ela chega e vomita Jonas em Nínive. E nós vemos Jonas se levantando e indo pregar arrependimento. E diz a palavra do Senhor que quando Jonas pregou ao povo de Nínive, eles de imediato se arrependeram, se prostraram, vestiram-se sacos, cobriram-se com cinza, oraram ao nosso bom e maravilhoso Deus em arrependimento. Então nós vemos que aquela eventualidade, aquele momento dificultuoso, que foi uma mensagem para o marinheiro que vinha para dizer que vocês estão levando convosco alguém que não devia estar aí, veio para levar Jonas para o centro da vontade do Senhor. Deus usou aquela tempestade para corrigir os caminhos de Jonas. Então você talvez está passando por eventualidades, por momentos dificultuosos e talvez se questione: por que, Senhor? Mas na verdade talvez você só está passando por isso porque você está desobedecendo uma ordem do Senhor. Talvez você só está passando por isso porque você está desobedecendo alguma coisa que Deus ele ordenou para que você fizesse. Toda vez que alguém transgrediu a vontade do Senhor, teve que passar pelas suas consequências. Adão e Eva desobedeceram e hoje nós encontramos numa situação em que nascemos com uma natureza pecaminosa. E houve a necessidade de Deus ele sacrificar seu Filho unigênito para que nós pudéssemos voltar a ter intimidade, para que nós pudéssemos alcançar a salvação por intermédio de Jesus. Então, isto que nós passamos hoje, o pecado, ela é consequência da transgressão da vontade do Senhor. Então, toda vez que alguém transgrediu alguma coisa que Deus ordenou, teve que passar pelas suas consequências. E Jonas transgrediu, teve que passar por aquela tempestade, teve que estar isolado, sozinho, nas entranhas de uma baleia. Teve que chorar profundamente, voltar-se à sua própria amargura para que pudesse voltar-se à vontade de Deus. E olha que a primeira coisa que acontece quando Jonas ele passa por essa tempestade é que ele lembra-se do seu Deus, é que ele volta-se à vontade do seu Deus e ele corrige os seus caminhos. E ele vai a Nínive e prega a vontade do Senhor. E tendo ele pregado, Deus ele teve misericórdia do povo de Nínive. Talvez você só está passando por essa dificuldade porque você está desobedecendo a vontade do Senhor. Olha, a vontade do Senhor, ela é sempre boa para nós. Em algum momento nós podemos pensar que não, isto aqui não é bom. Não, isto aqui não é o tempo para mim. Se Deus está dizendo, vai e pregue a palavra do Senhor, você deve levantar-se e pregar. Não fale, Senhor, eu não sou capacitado para falar. Assim como Moisés ele disse, Senhor, eu sou gago e tudo mais. Deus, ele capacitou. Então, se Deus ele está dando uma ordem assim, se Deus ele falou alguma coisa assim,
cumpra somente, não questione, não fuja da vontade de Deus. Para que você não tenha que passar por uma tempestade, para que seus caminhos sejam corrigidos. Mas, se Deus te ordenou algo e você desobedeceu e hoje você está passando por momentos dificultosos, comece a pensar qual é a ordem que Deus te deu e que você está desobedecendo. Qual é a ordem que Deus colocou sobre a sua vida e que você está fugindo dela? Será que Deus disse, não esteja nesse relacionamento e você está insistindo e por conta disso vocês só passam por dificuldades acima de dificuldades? Corrija seus caminhos. A tempestade, Deus, Ele por vezes manda tempestades para que elas corrijam os nossos caminhos. Deus por vezes Ele manda tempestade para que nós nos voltemos, nos centremos à boa e perfeita vontade dEle. Olha, Paulo, quando ia atrás do povo do Senhor para matar, para aniquilar, ele teve um encontro com Jesus, ele teve que ficar cego, ele ficou cego. E no meio daquela cegueira, ele passou mal. Imagina um homem que estava acostumado a ter sua própria independência, que dirigia até grupos de rebelião para matar os cristãos, hoje se encontrar cego, dependente de outras pessoas. Aquela era uma tempestade que Deus enviou para Paulo, para que ele se corrigisse, para que ele deixasse de açoitar o povo do Senhor, para que ele se arrependesse, para que ele ouvisse o chamado de Deus. E você pode estar passando por essa tempestade como método, como forma de correção. E essa tempestade só vai passar quando você decidir dobrar o joelho, se arrepender, clamar ao seu Deus, decidir ouvir a vontade dele, decidir sair desse relacionamento que Deus disse que você não deve estar, decidir voltar a dizimar na casa do Senhor, porque esta é a vontade do Senhor, decidir voltar a obedecer os teus pais, porque esta é a vontade do Senhor. Só assim é que nós poderemos ter uma vida alinhada. Olha, a nossa vida ela é regida de princípios. Toda vez que nós cumprimos com o princípio, nós teremos bons resultados, mas toda vez que nós transgredimos, nós nos desviamos dos princípios, nós teremos resultados ruins, que são as consequências da desobediência daquele princípio. Então, querido, se você está passando por um momento dificultoso, talvez Deus queira usar essa situação para corrigir os seus caminhos. Comece a analisar o que é que Deus falou para si e você fugiu disso. O que é que Deus falou para si e você se desviou disso. Arrependa-se, alinhe-se, clame, vá a Nínive e pregue a palavra do Senhor. Corrija-se, cumpra com aquilo que Deus ele falou para si e Deus irá te abençoar, Deus irá alinhar novamente os seus caminhos. Eu sou Gineida Nova e esta é a mensagem que eu trazia para si. Essa tempestade pode ser um método que Deus está usando para corrigir os seus caminhos. Nos vemos na próxima oportunidade, se assim Deus quiser. Tchau!